Primeira coisa que eu gostaria de trazer quando eu tô falando aqui sobre QA. Quando você vai se tornar um QA, você tem que entender que a maior parte do tempo que você vai fazer é testar. Principalmente se você tá aí trabalhando numa vaga que é inicial. É muito comum que você, como primeira vaga, você vai ter muito mais testes manuais do que qualquer outra coisa. Então, por que eu tô pontuando isso? Porque a primeira coisa que você, como QA, tem que aprender é teste de software, certo? Exatamente. Como eu falei, a coisa que você vai mais trabalhar é com testes, é realmente testando software, aplicativo, principalmente se você está iniciando. E não só isso. Aprender sobre teste de software, aprender sobre estratégias, aprender sobre como testar de verdade um aplicativo e realmente trazer qualidade para aquele produto, é algo que te transforma mesmo num QA. Mesmo se você não souber programação ou até mesmo processos ágeis. Porque o que vai te transformar num QA, o que vai fazer você falar assim, eu entendo como trazer qualidade para um produto, é realmente entender, compreender sobre teste de software. Bom, o resto, no final das contas, são basicamente aí adições. E aí você fala, poxa, Manny, mas você está falando aí de teste de software, em que momento que eu começo a codar? Em que momento que eu começo a fazer automação? Calma, a automação de teste, ela é realmente muito importante, tá, galera? A automação de teste é realmente muito importante. O ponto é que ela não é tudo para você. Vocês entendem isso? A automação de teste não é tudo que você precisa ter. Eu tenho muita gente, inclusive esse é um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem. Chegando aqui no nosso YouTube, comentários ou até mesmo DM falando assim, Manny, eu já sei 3 linguagens de programação, já sei automatizar com Cypress, já sei automatizar com Selenium, com Nightwatch, com Appium, e aprendi Maestro semana passada. E agora, o que eu aprendo? Como assim? O que você aprende? Cara, você aprendeu a utilizar, aprendeu várias ferramentas, o que é muito bom, né? Realmente é muito bom aprender ferramentas. Mas o ponto é que nessas ferramentas, elas não vão te transformar num QA, tá bom? Elas não vão te transformar num QA. Se agora, Manny, o que eu aprendo? Pô, você tem que aprender sobre teste, cara. Você tem que ir atrás de aprender como testar um software. Como que você cria uma estratégia de teste dentro daquela empresa. Como que você faz com que aquele produto vá te trazer qualidade, certo? Então, para isso, você precisa aprender teste de software. Se você tiver muito interessado para aprender sobre teste de software no geral, dá para, obviamente, você pode consumir aqui os nossos conteúdos aqui da Lome, porque eu trago conteúdo todo dia falando sobre qualidade, shorts, a gente tem de tudo aqui para você aprender. Mas, obviamente, você também pode recorrer até um PDF para aprender um pouco mais no Syllabus, que é o Syllabus do nosso CTFL, que é um certificado que diz se você sabe ou não sobre teste de software. Tá bom? A gente tem a mentoria onde a gente mostra o passo a passo para você aprender isso da forma mais simples e mais rápida possível. Se você quiser, estamos com vagas abertas. Porém, você também consegue encontrar conteúdos que falem sobre isso, tá bom? E galera, entendam, eu bato muito na tecla. Tem muita gente que às vezes estagna só aprendendo teste de software e não é isso que a gente quer, tá bom? Porém, eu gosto de trazer essas informações, eu gosto de pontuar isso, né, de verdade, porque é isso que vai te transformar numa pessoa que traz qualidade para o produto, entender sobre teste de software. Mas, Meni, agora, qual que é o segundo ponto que eu deveria estudar? Se eu já estudei teste de software, eu aprendi como funciona, estratégia de software, para que serve cada tipo de teste, como trazer testes num projeto, num produto. Poxa, agora você tem que aprender sobre processos. Por que sobre processos? Processos você tem que aprender justamente porque para que você consiga trazer qualidade para um produto, você tem que saber em que momento você vai trabalhar ali dentro dos processos. Então existem metodologias, estratégias focadas de qualidade de software, de teste de software, que dependendo do processo você faz uma coisa e dependendo você pode fazer outra. Obviamente, até mesmo dependendo do time, né? Que o processo que o time está utilizando pode mudar. Então, entender sobre o processo da empresa, o processo que você está trabalhando, é muito importante para você conseguir trazer qualidade para o seu produto, tá bom? Então é por isso que eu falo, poxa, primeiras coisas, testes de software e processo, é muito importante. O Alex está aqui, ele falou, ó, eu atualmente trabalho com teste manual, porém não sei por onde começar para dar início às automações. Atualmente testo Java e COBOL. Putz, COBOL, cara, eu não sei nem se você vai ter como fazer, por exemplo, automação. Acho improvável, não deve ter nenhuma ferramenta, pelo menos um framework, uma bibliotequinha aí em COBOL para te ajudar muito com isso. Mas, cara, esse é o terceiro ponto que eu ia trazer, inclusive. Tipo, começar com automação, você, assim, na mentoria, o que eu tento sempre fazer
é justamente trazer a ferramenta mais simples para você iniciar, justamente porque eu não quero que ninguém se assuste. A ideia é você aprender automação e não necessariamente aprender a ferramenta mais difícil de automação. Se você trabalha com Java, tá? Se você, assim, você fala, você testa Java, mas você está falando o quê? Você está testando uma API, você tá testando um front-end, que o back-end é Java? Como que funciona isso? Justamente porque se, por exemplo, se for um front-end, você pode utilizar Cypress, você pode utilizar Selenium, você pode utilizar Playwright. Depende muito da tecnologia que você acha melhor aprender e qual linguagem talvez você já saiba. E com isso, né, falando sobre processos, eu acabei de trazer, falar sobre processos, e só para vocês entenderem o quão importante é teste de software e processos. Dentro da minha mentoria, o módulo de teste de software, ele é embebedado, né? Ele é junto, embedded, ele é junto com o módulo de processos ágeis. Por quê? Porque isso vai fazer com que você aprenda testes focado para processos ágeis. E por que processos ágeis, Manny? Justamente porque você está ali. A maioria das empresas atualmente trabalham com processos ágeis, tá bom? Então é por isso que eu foco em processos ágeis no final e eu sempre falo muito sobre Scrum, no final das contas, porque a maioria das empresas utilizam Scrum. Então, nesse módulo, eu tento trazer uma forma equilibrada de você aprender teste de software, certo? De você realmente entender sobre teste de software e como você aplica isso no seu dia a dia dentro de um time ágil que a maioria das empresas trabalham, tá certo? Então, por isso que é tão importante. E aqui o caso, né, o Alex ele acabou de falar aqui, eu testo front-end. Perfeito, cara. Então, se você está testando front-end, independente de qual seja a tecnologia que está no back-end, né, você pode utilizar a maioria das ferramentas de automação. Bem, pessoal, e aí, olha que interessante. Então, a gente falou aí sobre processos, a gente falou aí sobre teste de software. Só que agora, o que eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar ali com automação. Esse é o próximo passo que você vai dar. Manny, mas eu ainda não sei programação. Tudo bem, você vai ter que aprender um pouquinho de programação. Eu preciso aprender muita programação? Não. Galera, se seu foco é assim, eu quero aprender automação, e, por exemplo, eu estou meio travado para aprender automação, eu tenho medo de aprender automação, que é algo que é muito comum na área. Muita gente, às vezes, já é QA, às vezes já trabalha com testes manuais, né? O Alex até mencionou ali, apesar do caso dele ser um pouquinho diferente, mas ele falou, poxa, eu trabalho com testes manuais e eu não sei para onde ir. Por que eu deveria aprender automação? A automação ela vai te ajudar no trabalho, tá? Para testar mais rápido, para você testar coisas com mais eficácia. Tudo isso vai te ajudar, vai garantir que você tem casos de teste ali focados que já está sendo testado pela automação. Isso é muito importante e não só isso, o mercado ele valoriza muito quem sabe automatizar. Isso já está se tornando um conhecimento que você precisa ter a partir do primeiro dia, tá bom? Então, o mercado, né, as empresas já vão te ver de uma forma mais focada. Entende? Isso é muito bom para chamar atenção até mesmo no LinkedIn, a automação é muito boa para isso no geral. É óbvio, eu já mencionei também os benefícios que ela traz no trabalho. E galera, por onde começar sobre automação? Por onde que eu começo? Eu sempre indico Cypress, tá? Por que Cypress, Manny? Cypress é uma ferramenta, uma das mais utilizadas no mercado. De longe, tá bom? De longe, é uma das mais utilizadas no mercado. Cypress é uma ferramenta hiper simples de aprender. Na minha opinião, é a ferramenta de automação mais simples de se aprender. Eu acho o Cypress um ótimo começo, e não só isso. A automação com Cypress utiliza JavaScript, que é nada mais nada menos que a linguagem mais utilizada no mundo, tá bom? Então isso abre muitas portas para você conseguir uma primeira vaga, e Cypress é algo realmente relevante. Apesar de que, se você aprendeu a trabalhar com Cypress e realmente sabe estruturar um projeto profissional, que é o que eu sempre trago na mentoria, sabe como trazer um projeto do zero e transformar ele em profissional, ou até mesmo pegar um projeto profissional e continuar os mesmos padrões que eles estão sendo utilizados ali, que é algo que eu me importo muito, principalmente dentro da mentoria, é algo que você tem que saber também, mesmo que você seja júnior. Não é algo muito difícil de se aprender, então é algo que vale muito a pena você ter. E Cypress é o que eu falei, é muito utilizado, utiliza JavaScript, tem pouquíssimos problemas e é super rápido, é uma ferramenta super, super rápida. Se você não quer aprender Cypress, você pode aprender Playwright ou Selenium. Aí você pode escolher a linguagem que você preferir. Na minha opinião, se você tiver que escolher linguagem de programação que não seja JavaScript, você pode escolher Python e você também pode escolher Java. Por quê? Porque também são as duas linguagens mais utilizadas junto com JavaScript, são as 3 linguagens mais utilizadas para a área de qualidade e para automações. Normalmente as automações ou são desenvolvidas, né, primeiramente em JavaScript, Python ou Java, e talvez tenha algumas que sejam em Ruby ou até mesmo em C#, mas são uma quantidade muito menor.
tá bom? Muito menor mesmo. A grande maioria é Python, JavaScript e Java. E é até por isso que Python é uma das coisas que a gente adicionou, né? É uma trilha da nossa mentoria que a gente adicionou, que vai entrar, inclusive vai entrar agora na semana que vem já, justamente para que você também tenha esse conhecimento. Para que de antemão você já pense assim, poxa, mesmo que eu precisar aprender depois, eu tenho aqui também essa trilha de Python para aprender com Robot Framework, utilizando Selenium, que é uma das ferramentas mais utilizadas. Se você aprender qualquer uma dessas ferramentas, eu não estou falando para você aprender todas, eu estou falando qualquer uma delas, você já vai estar em uma ótima posição no mercado. Ah, Manny, mas tem um mercado ali, tem uma pessoa que está pedindo Playwright, tem outra que está pedindo Selenium, o que eu faço? Relaxa. O seu conhecimento com a ferramenta que você aprendeu, seja ela Selenium, Playwright ou Cypress, qualquer uma delas você consegue transferir e falar, olha, eu trabalho dessa forma, né? Eu estou trabalhando com Cypress, mas eu sei como funciona uma automação, eu entendo a arquitetura, eu entendo como trazer estrutura de testes. Tudo isso ajuda muito. E galera, qual que eu acho que é o último ponto, o último momento? Então você já aprendeu teste de software, você já aprendeu processos e principalmente processos ágeis. Você já aprendeu também automação de teste, já sabe como mexer, por exemplo, com Cypress, ou já sabe como mexer, por exemplo, com Selenium. O que eu vou aprender agora? Ah, e saibam, tá? Se você está aprendendo automação, saiba que eu tenho mentorados que antes de aprender programação, começaram a mexer com Cypress, de tão simples que é. Mesmo sem saber programação. Depois eles voltaram a aprender programação, melhorou, óbvio, ajuda muito, mas, pois é. Então, agora o que eu vou aprender? Aprendi automação, sei como utilizar no meu dia a dia. O que eu vou aprender? Para estudar sobre testes de API. Teste de API é algo que tem muita gente que tem medo. Tem muito que às vezes se assusta, fala, meu Deus do céu, como que eu vou trabalhar fazendo teste de API? E não sabe o quão simples é trabalhar com teste de API. Eu adoro, eu já trabalhei em uma vaga que eu fazia basicamente teste de API e automação em APIs. Na minha opinião, é a automação mais simples de se fazer, mais gostosa, mais tranquila de todas. Eu tinha um time lá que ele só trabalhava com a parte de API e eu tomava conta dele. Então era muito bom. E você aprende muito rápido. E tem uma ferramenta que é muito utilizada no mercado, uma das mais utilizadas no mercado, que é justamente Postman, certo? Postman eu tenho também na mentoria, que é o que eu uso na mentoria. Eu tenho também vídeo aqui no YouTube sobre Postman. E galera, se você aprender Postman, mas eles usam Insomnia. Fica tranquilo, Insomnia é basicamente idêntico com o Postman, você não vai ter problema nenhum. E você vai aprender a utilizar mais uma ferramenta, porque ela tá ali para te ajudar, e aprender ainda a testar a API. Galera, testar a API pode parecer algo meio assustador, porque você mexe com JSON, né, com os arquivos que são mais de texto, mas eu te garanto que é o tipo de teste mais simples, na minha opinião. E você consegue fazer automações de teste, não somente, né, utilizando Cypress, porque dá para fazer automação de teste em API com Cypress, mas também utilizando Postman. E eu acho sensacional da forma que ele funciona. Aí, ó, já vi um pouco sobre o Insomnia. Pois é, Bruno. Tipo, o Insomnia e o Postman, eles são muito parecidos. Eu não sei se o Insomnia tem toda a parte de automação de testes que o próprio Postman tem, IA integrada. Que eu sou meio baba-ovo do Postman, não vou negar, eu gosto muito dessa ferramenta, é uma das melhores ferramentas que eu já trabalhei. Eu trabalho com ela desde 2017, então assim, ela só vem melhorando. Antigamente o pessoal falava que ela era muito pesada, que ela não rodava bem, mas hoje eu acho que eu não vejo nenhum problema, sinceramente. Só vejo solução e eles sempre estão trazendo coisa nova, estão sempre trazendo inovação. Então assim, eu juro que eu não sou patrocinado do Postman, gostaria, quem me dera, mas eles são muito bons mesmo. Eu gosto muito e não é à toa que eu coloco conteúdo sobre isso tanto no YouTube aqui, né, quanto na mentoria. A gente usa muito Postman lá. E galera, você aprendendo sobre testes de API, você nem necessariamente precisa aprender a automatizar testes de API, apesar de que eu acho que é um passo super tranquilo também de dar, se você já sabe automação front-end. Então eu realmente considero isso como a melhor forma, né, que você vai trabalhar na área para conseguir se tornar um QA.